Fortalecendo a Fé no Lar, é o tema do sermão. Ele está publicado na capa do seu boletim. Você pode pegar o boletim dominical de hoje, quando você subiu, tem boletim aí disponível, você abre a capa dele, na contracapa na verdade, né? Na parte interna dele você tem a pastoral e eu estou publicando o sermão para você durante a semana utilizar isso no seu culto doméstico e também no pequeno grupo com a sua família. Tiago 1, 19 a 27, fortalecendo a fé no lar. A palavra do Senhor diz assim, verso 19. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza, o acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Todos juntos, 22. Sejam... Só as irmãs agora, só as irmãs sejam... Vamos orar? O Senhor abençoe a sua igreja, a sua palavra, a sua igreja nessa noite e dê-nos o privilégio de sairmos daqui fortalecidos, ó Deus, pelo pouco tempo que temos, mas pela grande palavra que esse texto nos dá e nos concede. É por essa grande palavra que receberemos, que já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Irmãos, tem sido um tempo precioso estudar Tiago. Nós sabemos que Tiago, aqui na interpretação do seu pastor, é meio irmão de Jesus. Eu afirmei isso. O Tiago, autor, Tiago capítulo 1, versículo 1, Tiago, servo de Deus, é meio irmão de Jesus. Mateus 13, 55, Gálatas 1, 19. O apóstolo Paulo chega a dizer: não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, irmão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que a carta foi escrita em Jerusalém, tem sido de Jerusalém para aqueles cristãos que estão na diáspora, ou seja, na dispersão. A data, 45 a 49 aí depois de Cristo. O que que Tiago propõe? Tiago avisa os cristãos que estão dispersos que a fé deles será provada. Não tem essa coisa de que o cristão que tem a fé provada é amaldiçoado ou está em pecado. Todo mundo vai ter a sua fé provada. E Tiago diz que a provação da sua fé visa produzir perseverança. Tiago capítulo 1, versículo 3. Todo mundo vai ter a fé provada. E o objetivo? Tornar você um crente mais forte, mais perseverante. Tiago também diz que a sua maneira de reagir à provação revela o tipo de fé que você tem. Se sua fé é viva ou se sua fé é morta. Se você realmente tem uma fé que se expressa com atitudes cristãs ou se sua fé é aquela fé fingida, que ora é aparente, mas que na hora que precisa ela não está lá. Veja como Tiago diz isso. Tiago capítulo 1, versículo 5 vai dizer assim: peça a sabedoria a Deus com fé, não duvidando, como aquele que é como a onda do mar impelida pelo vento. Tiago 1,7. Uma pessoa dessas não pense, diz ele, que alcançará do Senhor coisa alguma. Ele diz que pessoa indecisa e inconstante não recebe nada de Deus. E é esse indeciso e inconstante que às vezes vai expressar a sua fé, e quando você vê ele não recebe nada, porque a fé, na verdade, diz a Bíblia, uma fé morta, ela é uma fé sem obras. Tiago nos ensina que suas obras têm o poder de revelar a sua fé. Sim, Tiago 3, versículo 13. Que entre vocês é sábio e inteligente, mostre por suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. O que ele está dizendo é que nossa prática, toda a nossa conduta, o nosso dia a dia, tem o poder de revelar o nosso caráter cristão. Aí ele pede: sejam praticantes, não somente ouvintes. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vocês mesmos. Como podemos praticar a palavra? Ele diz: primeiro, aprenda a ouvir. Ouvir a palavra, aprenda a ouvir o Deus da palavra e a palavra de Deus. E ele coloca percepções pelas quais você deve ouvir. Ele diz que o verdadeiro cristão, ao ouvir, acolhe. Tiago 1, 21. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão. Ele diz que o cristão que ouve vai realmente praticar o Evangelho e viver as bênçãos do Evangelho. Ele não é um cristão ouvinte que se faz hora de surdo e deseja ouvir, conhecer, mas não praticar. Ele diz não. Ele acolhe com mansidão a palavra implantada nele. Para receber essa palavra, ele faz um apelo, que nós devemos nos aproximar de Deus e nos livrarmos de todo pecado e de todo embaraço que nos afasta do Senhor. E o segundo pedido dele é muito prático. O verdadeiro cristão, diz ele, pratica a palavra de Deus. O versículo que você destacou, Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes.
E ele determina que esta prática tem uma série de bênçãos que se percebe no exercício da vida cristã. Que um cristão praticante é abençoado porque decide ouvir, praticar e visualizar todas as bênçãos que essa prática determina. Que práticas você percebe são práticas para abençoar um cristão? No seu boletim eu coloquei 3. Eu só vou pregar essas 3 para você não sair daqui muito tarde hoje. Só 3. 3 benefícios de quem pratica a palavra. Primeiro, quem pratica a palavra conhece a si mesmo. Veja o verso 23. Pode colocar na tela para mim? Tiago 1, 23, eu vou ler o 23 e o 24. Me acompanhe. Quem pratica a palavra conhece a si mesmo. Olha o verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra, é o quê? Praticante ou não praticante? É muito importante você não se deixar confundir, e às vezes o pastor correndo um pouquinho aqui contra o tempo, pode prejudicar o irmão e não facilitar o conteúdo. Então veja, porque nós vamos ter 3 diferenças aqui, e a primeira delas, esse cristão é não o quê? Não praticante. Pensa que não tem isso, mas tem. Cristão não tem, eu não diria nem cristão, não acho que todo cristão é praticante, mas esse aqui é crente. Tiago chega a dizer que o diabo também é, né? O diabo é tão crente que crê em Deus e sabe que Ele é poderoso e se estremece. Mas nem por isso ele pratica as palavras da fé. Veja o texto. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Ele vê a sua condição, vê o seu rosto. O que ele faz? 24. Ele contempla a si mesmo, se retira e logo esquece de como era a sua aparência. Perdeu tempo. Ele foi no espelho, ele se colocou diante do espelho, viu o que precisava mudar e não tomou nenhuma providência. Eu fico pensando hoje à noite, eu vou fazer um dia o culto de não visitar o espelho. Vamos fazer um ensaio desse no domingo? Em que você vem depois de tarde ou de manhã. Vamos dormir todo mundo à noite, eu vou falar assim, ninguém passa no banheiro nem no espelho, bota só uma bala house na boca, senão ninguém vai aguentar, né? Perigo, ou dar uma... Agora, não passar no espelho. Eu fico pensando como é que seria divertido de manhã chegar na igreja e todo mundo vindo da cama para o culto. Meu Deus do céu. O cabelo roxo, sem pintura, sem tintura. Você ia descobrir que o cílio da irmã é pequenininho, não é aquele grandão bonito, não. Dependendo se ela não foi no espelho, não tiver aquela prótese de cabelo, então você vai notar uma diferença absurda. Meus irmãos, como que o espelho nos ajuda a melhorar a nossa condição em aparência. Sim ou não? Sim ou não? O que o apóstolo Tiago está dizendo é que crente que é ouvinte e não pratica, é como alguém que, tendo passado pelo espelho, perdeu uma grande oportunidade de modificar muita coisa nele mesmo. Veja a expressão 24. Pois contempla-se a si mesmo, se retira, logo se esquece como era a sua aparência. A palavra contempla-se a si mesmo me lembra de um ditado. Vamos ver se você já ouviu esse ditado. Conhece-te a ti mesmo. Quem já ouviu o ditado? Conhece-te a ti mesmo. É de quem o ditado? Não, não é de Sócrates. Você está errado, não é de Sócrates não. Com certeza, na verdade, o ditado primeiro, ele é o grego gnostiaton. O grego gnostiaton, gnosticismo ou gnosis, o conhecimento grego. Gnostiaton, na verdade, era uma palavra escrita no templo de Apolo, em Delfos. Quando as pessoas entravam no templo de Apolo, em Delfos, estava escrito lá, conheça-te a ti mesmo. Na verdade, Sócrates sabia da citação, né? Ele pega a citação e a torna como a filosofia do seu saber, e ele aplica isso ao seu ensino. Então veja que ele fez um plágio, tomou emprestado, e tem um detalhe, eu acho que ele nunca deu crédito ao templo de Apolo, mas é na verdade a cultura de Apolo, e o ensino dos devotos do templo de Apolo, que essa frase então chegou para as nossas gerações, conhece-te a ti mesmo. O que pensavam os gregos quando diziam gnostiaton, ou Sócrates mesmo, quis dizer isso quando colocou esse princípio como ponto central de sua filosofia. Ele dizia que a verdadeira sabedoria começa pelo reconhecimento dos próprios limites e da própria ignorância. Ele propunha 2 coisas: conheça seus limites e conheça a sua ignorância para superar seus limites e tratar a sua ignorância. Amém? Quando o indivíduo diz assim, sou analfabeto, não sei ler, como pode vencer a sua limitação? Ele precisa o quê? Aprender a ler, não é?
Então, quando você descobre uma limitação e você enfrenta essa limitação, você vai propor um conhecimento que te faça vencer tamanho obstáculo. Amém, irmãos? Isso é lindo. Quando um homem deseja crescer, a melhor coisa que ele pode fazer para crescer é conhecer seus limites, sua ignorância. O que o apóstolo Tiago está dizendo é algo parecido, mas na dimensão espiritual. O apóstolo Tiago está dizendo que o principal propósito do espelho é lembrar-nos que nós podemos e devemos fazer um autoexame, desde que não nos recusemos a ver a imagem que está no espelho. O Dr. Hernandes Lopes, ele prega um sermão magnífico nesse texto. Ele conta uma história que me permitam aqui, vou procurar ilustrar, não com a beleza que ele faz, mas como eu entendi a história. Conta-se a história de um homem idoso. Ele muito idoso, mas também muito míope, miopia avançadíssima. Ele era, na verdade, um grande crítico de arte e sempre visitava galerias com pessoas ao seu lado para fazer grandes críticas de obras de arte. Era conhecido, renomado, e as pessoas valorizavam muito a sua crítica. Um dia ele visitou um museu com muitos amigos que o acompanhavam, e naquele momento em que ele parou para visitar os quadros, ele fez até boas críticas. Mas, diante de um quadro de corpo inteiro, ele teve muita dificuldade. Ele não conseguia entender muito bem o quadro e percebeu que o óculos lhe estava fazendo muita falta, procurou um ângulo melhor, uma estrutura melhor, até que decidiu que falaria alguma coisa sobre as suas impressões do que era aquele quadro de corpo inteiro. Os amigos começaram a rir, alguns acharam engraçado, mas ele não entendia o que estava acontecendo. Ele, naquele momento, com ar de superioridade, disse aos convidados: a constituição física desse modelo está simplesmente em desacordo com a pintura. Ele disse: o modelo não combina com a obra. O sujeito, disse ele, na obra, começou a comentar aos que estavam ali para criticar a obra. O sujeito na obra é um homem. Ele disse: um homem rústico, um homem miseravelmente, paupérrimamente vestido. De fato, acho repulsivo o autor da obra ter escolhido este homem para que pudesse ensejar esta obra. A única beleza que vejo é que a obra parece viva, parece saltar aos meus olhos. O velho camarada estava continuando sua crítica, quando sua boa e bela esposa, a mulher é uma bênção, né? Tocou na perna dela e disse: marido, é um espelho, você está se olhando num espelho. Na verdade, é o seu autorretrato. Que triste, pesaroso e triste. Um homem que está diante do seu próprio retrato e que consegue ver, com a sua miopia, pouca beleza, pouco valor na arte que ele se tornou. Quando o apóstolo Tiago nos escreve esta carta, o que ele pede? Conheça o seu coração, conheça você mesmo, conheça como você pensa, conheça o quanto você pode ser bom, o quanto você pode ser perigoso. Mude isso. Permita que a palavra de Deus mude a sua história de vida. É como o salmista que ora no Salmo 139 e diz: sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que coisa boa se cada um de nós nessa noite pudermos estar diante dessa sonda de Deus, diante desse espelho de Deus, e pudermos pedir a Deus: Senhor, tal qual bonito estou neste culto, e sair melhor de casa, porque tive algum encontro com o espelho e pude me arrumar diante dele, que ao espelhar-me diante da sua palavra, ela me mude, ela me molde, ela me transforme, que eu seja belo, mais santo, mais puro, para irradiar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Que coisa boa se a igreja do Senhor se deixar e se permitir tocar pela palavra de Deus. O apóstolo Tiago diz: não perca tempo, conheça-te a ti mesmo, não saia do confronto com sua imagem, do confronto com seu espelho, ou com aquilo que a palavra revela sobre você, não saia de lá sem se transformar. O poder que tem um homem quando tem contato com a santidade de Deus é extraordinário. O que a santidade de Deus e o que a palavra de Deus pode fazer com um homem é extraordinário. Isaías capítulo 6, versículo 5. Quando Isaías vê a santidade do Senhor, a glória do Senhor, um Deus santo e poderoso, Isaías diz assim: ai de mim, estou perdido. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Veja o verso 6. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado o quê? Perdoado. Tudo isso porque simplesmente os olhos de Isaías viram e vislumbraram a santidade de Deus.
Você diz, pastor, o que isso aqui, Isaías 6, tem a ver com a proposta de Tiago? Irmãos, Isaías e Tiago aqui, tudo a ver. A proposta do ensino aqui, o mesmo. Dê uma olhada em Tiago 4:8. Veja como Tiago tem uma expectativa que quando você olha para a palavra de Deus, é como se um espelho revelasse você e mostrasse quem você é e como você pode ser transformado pela glória de Deus. Tiago 4:8, ele diz assim: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Veja o 9. Vamos ler juntos o 9, todos juntos? Reconheçam sua miséria, lamentem, chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, que a alegria de vocês se transforme em... Vamos ler juntos o 10. Humilhem-se, e Ele os... É você olhar no espelho e dizer, esse pecado é feio, essa vida que leva é feia, isso que estou fazendo não está conforme a palavra do Senhor. E que coisa boa quando você puder tirar tudo isso da sua vida, amém, irmãos? Tem espelhos que enganam, mas a palavra não é esse tipo de espelho. Eu comento aqui um dia que eu fui na Centauro, a propaganda do YouTube depois desconta, né? Eu tenho que falar o nome porque eu fui na loja da Centauro, eu fui comprar uma calça de moletom e uma blusa, porque o Anselmo me arrumou um compromisso de receber um time de futebol no nosso sítio. Eu não tinha nem uma calça de moletom, a chuteira estava velha e a camisa. Fui eu na Centauro. Cartão de crédito, nada que o cartão de crédito possa resolver, né? Aí cheguei lá, falei com a vendedora, me dá uma calça de moletom fresquinha, então uma camisa da Nike, né? Tem que ser da Nike, né, irmãos? Para ir no campo de futebol, uma camisa da Nike aí, melhorzinha, e vai dar tudo certo. Ela foi lá e voltou com o meu pedido. Ela perguntou, qual o tamanho do manequim? Eu falei, para não errar, pega o maior que tiver. Né? Olha, dá uma olhada. Né? Pegou um grandão lá. Fui eu, botei aquela camisa grande, botei aquela calça, olhei naquele espelho, eu pensei que eu era o Brad Pitt. Eu olhei de novo, falei, Senhor, o que é isso? Como eu não sou tão alto, vou dizer que sou um Tom Cruise, mais baixinho, mas estava bonito. Aí eu estou olhando aquilo tudo, mexi para cá, né? Assim, né? Aquela e tal, falei, gente, que legal. Aí comprei na mesma hora, comprei, paguei, botei na bolsa. Eu achei bonito, irmãos, eu tinha vontade de tirar uma foto para os irmãos entenderem o que eu estou dizendo. Cheguei em casa, abri de novo, botei. Aí fui no espelho do meu quarto. Quando eu botei no espelho do meu quarto, o negócio caindo para o lado, se soltando assim do lado, a calça estava meio coisa. Falei, Jesus amado, será que a roupa folgou da loja para cá? Será que deu algum defeito? Aí eu comentei com alguém, o pessoal falou, o senhor não sabe, pastor, que o espelho das lojas é arrumado? Eu falei, não sei não. Você está brincando? Pastor, no espelho dessas lojas, eles diminuem a cintura, aumentam, não sei o quê. Rapaz, eu fui enganado. E não é que eu voltei lá para testar e aquele troço é montado mesmo. Não sei se você não sabia, eu lamento te dizer, mas quando você vai lá, você fica bonito que só. Eu estou querendo comprar um espelho daqui e botar na minha casa, para ver se eu acordo de manhã, eu olho naquele espelho e melhoro a autoestima. Na minha casa, a vida é como ela é. É ali, não tem negócio de... Eu vejo e vejo quão difícil está a minha situação. O que eu peço a você nessa noite, com muito carinho, você está rindo, permita, todas as vezes que você olhar para a Escritura, deixa ela mostrar quem você é, deixa ela dizer as imperfeições, deixa ela mostrar as falhas, deixa ela dizer onde estão os defeitos, e você vai dizendo, sai em nome de Jesus, tira em nome de Jesus, queima em nome de Jesus. Para que quando você olhar para a Escritura, você vai dizer assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Você vai dizer assim, a palavra de Deus é mais cortante, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela vai lá no interior do ser humano. Irmãos, ela vai mudar quem você é. A palavra de Deus vai transformar a sua casa. A palavra de Deus vai transformar a sua família. A palavra de Deus vai mudar o seu casamento. Quando você perceber, você vai se olhar no espelho espiritual e vai dizer, eu sou a pessoa mais linda do mundo, porque o meu Deus me transformou nessa pessoa que Ele deseja que eu seja. Quem crê, diga amém. Então você receba essa palavra em nome de Jesus, amém? Esse é o benefício número 1, de você ser ouvinte e praticante. O que ele está dizendo? O ouvinte não praticante vai no espelho e não muda nada. Ele está dizendo isso. Mas você vá no espelho e deixe Deus mudar a sua vida. Amém? Segundo princípio, vamos avançar? Segundo princípio, quem pratica a palavra torna-se verdadeiramente livre. Se o versículo 23 e 24 diz que é não praticante olhar no espelho e não mudar nada, olhar no espelho e sair de lá se esquecendo do que viu, não dá valor para o que viu, não tenta mudar o que viu,
ele vai dizer que esse não praticante não cresce. Mas veja o versículo de número 25, ele diz que quem pratica a palavra torna-se verdadeiramente livre. Veja o verso 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante. Vamos falar juntos? Operoso. Está muito baixo, eu quero falar para você gravar. Operoso praticante. Irmão, põe em operação a sua fé. Deixa Deus agir. Quando um cristão opera com a fé que o Senhor implantou nele, quando o cristão opera com as promessas que Deus colocou à disposição dele, o milagre acontece. As coisas não têm chegado nas famílias, nos lares e nas casas, porque nós temos uma bênção, nós temos uma promessa, mas nós duvidamos dela. Como homens que duvidam, não pense que o homem que duvida e que é inconstante receberá de Deus coisa nenhuma. Então hoje, em nome de Jesus, aceite. Viu uma realidade, viu que precisa mudar, é tempo de agir. Diga, é tempo de agir. Seja operoso praticante, opere com boas obras, haja em favor da sua família, mude aquilo que precisa ser mudado, tome as decisões e iniciativas pelas quais a palavra de Deus lhe tem orientado, e você verá que o Deus que lhe prometeu vai cumprir tudo aquilo que sua palavra foi conferida a você. A palavra de Deus não é apenas espelho. A palavra de Deus, além de como espelho nos mostrar, nos revelar quem nós somos, ela é também uma janela, e é por ela que vemos o mundo. Porque Tiago chama a lei de Deus de lei perfeita, lei da liberdade? É porque quando obedecemos, Deus nos liberta. Por que é que nos sentimos livres quando temos contato com a palavra de Deus, quando acolhemos e praticamos a palavra de Deus? Porque os preceitos do Senhor não são pesados. Eles instruem você a fazer exatamente o que a sua nova natureza gosta. Eu não sei o que você gosta de comer, eu não sei quais são os sabores que mais lhe apetecem, mas uma coisa eu posso dizer, que quando você é um cristão, você tem desejos. Quando você se converte, passa a ser uma nova criatura. Repito, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Que eu estou dizendo é que desejos mudam, necessidades mudam, e quando você não pratica a palavra, esses desejos não são satisfeitos. E você vai ficar um nanico espiritual, você vai passar fome espiritual. Mas quando você vê a palavra de Deus convertido e se alimenta dela, este desejo de receber e praticar faz com que você seja operoso, forte, crescente, próspero e abençoado, porque todos os nutrientes espirituais para o homem que nasceu de novo estão na palavra e na prática da palavra. É coisa linda. Ao obedecer, você descobre a verdadeira libertação. Você se liberta de tradições humanas, você se liberta de coisas carnais, de modo a abandonar o que é carnal para viver daquilo que é espiritual. Sob a influência do pecado, nós nos tornamos pessoas amarradas, mas pela ação de nosso Senhor e Salvador Jesus e pela sua palavra que opera em nós, nós somos livres do pecado. Aquele que comete pecado, João 8,34, aquele que comete pecado é escravo do pecado. A Bíblia diz isso. Mas a Bíblia diz, João 8,31, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Nada mais precioso do que um cristão que deseja ser um operoso praticante da palavra e que desfruta dessa lei da liberdade, em que você que se sentia escravo do pecado, dominado pelo pecado, agora diz, eu sou livre graças ao meu Cristo Jesus. Agora você diz, como pastor eu sinto e desfruto esta liberdade? Veja o final do versículo 25. Tiago 1,25, o final do versículo. Aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela, volta um pouquinho, e nela, volta, e nela persevera. Irmão em Cristo, irmã em Cristo, não é para ir e voltar, não é para ser indeciso ou vacilante, é aquele que nela persevera. Uma pessoa diz assim, pastor, orei de manhã, nada aconteceu, desisto. É isso, meu irmão, que pena. Pastor, orei 30 anos, meu marido se converteu, foi batizado nesta igreja e eu vejo a vitória de Deus. Seja perseverante. Se perseverar até o fim, será o quê? Salvo. Mateus 24. O ensinamento, irmãos, de perseverança não é um ensinamento aleatório. Na verdade, a perseverança é a maior evidência da fé de um cristão.
Porque se persevera, porque é salvo. Porque ele já é regenerado e essa transformação opera nele o desejo de perseverar. O cristão é como um bom cristão, ele não desiste nunca, ele persevera sempre. É aqui que desfrutamos essa graça de liberdade absoluta. E eu termino o sermão como último ensino. Se o primeiro ensino determina que devemos olhar como um homem olha no espelho e permitir que a palavra seja como um espelho para nós e mudar aquilo que precisa ser mudado. Se o segundo ensino é que aquele que opera com a lei da liberdade se sente livre do pecado e se sente, porque a palavra produz liberdade, conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus é verdade. O terceiro e último ensino, e eu vos prego, é que quem pratica a palavra torna-se bem-aventurado no que realizar. Está no seu boletim este ensino. Tiago 1,25 diz assim: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será, está lá na tela, vamos juntos? Esse será bem-aventurado no que realizar. Vamos ler juntos? Esse será bem-aventurado no que realizar. Não estou pregando teologia da prosperidade, não estou aqui falando de dinheiro, de riqueza, de poder, como se isso fosse uma coisa que nós devêssemos anunciar e isso fosse o evangelho. Eu não estou pregando isso não. Mas o que eu estou dizendo, isso eu estou dizendo, é que aquele que segue e opera com a lei da liberdade, é aquele que vê a palavra de Deus e deixa com que a palavra de Deus seja praticada na sua vida. Que esse indivíduo prospere e a sua vida muda, que a sua casa prospere e tudo muda, que as suas relações na vocação, no ministério, no crescimento, a sua capacidade de evangelizar e fazer missões, ela prospera, porque o Senhor começa a agir na vida dessa pessoa. Amém, irmãos? É como você fazer academia, tomar vitaminas ou procurar alguma coisa que fortalece e não deu resultado. Vai dar, irmãos. É inevitável, porque a palavra de Deus opera para a sua prosperidade espiritual. Quem disse isso foi quem? O Senhor. Quem é operoso praticante, esse será bem-aventurado no que, diz a Escritura, no que realizar. Revisando o aprendizado. Ouvir a palavra sem praticá-la é enganar-se a si mesmo. Cristão não praticante é olhar no espelho, ver roupa suja, ver um rosto feio, mas não faz nada para melhorar. Ouvir a palavra e não praticar é ter uma falsa religião. É viver de uma falsa religião ou aceitar um falso ensino. É o fim, é engano, é tragédia, é morte. Mas quem obedece à palavra de Deus, como bom, operoso praticante, é bem sucedido em tudo quanto fizer. Pensa esse cristão servindo, irmãos, a vida dele é modificada. Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24, nos diz como um cristão que é operoso praticante, como ele serve e a alegria que ele tem em servir e trabalhar para Cristo. Colossenses 3, 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Colossenses 3, 23 e 24. O que eu estou dizendo, meus amados irmãos, é que uma pessoa que serve a Cristo com o coração dedicado a Jesus Cristo, em tudo que ele faz, ele sente a alegria da vida eterna. Eu conheço, irmãos, um texto de Augusto Hermann Frankl. Não sei se você conhece Augusto Hermann Frankl. Ele foi um teólogo luterano alemão, ele viveu em 1663 a 1727. Mas esse teólogo alemão, ele cunha uma frase que muito marcou meu coração, e eu guardo muitas vezes para me lembrar dessa expressão sobre o que seja a vida eterna que começa aqui. Ele diz assim: tempo e hora que me importa, já estou na eternidade, pois já estou vivendo em Jesus. Repito, tempo e hora que me importa, já estou na eternidade, já estou vivendo com Jesus. Se eu pudesse perguntar quantos cristãos estão vivendo aqui, mas já se sentem vislumbrando a eternidade, talvez nem todos, mas muitos diriam: pastor, eu já me sinto aqui a viver um pedaço do céu, porque eu já sirvo a Cristo com alegria, eu já vivo o Evangelho com tanta intensidade, que eu sinto que o reino de Deus a cada dia está mais perto de mim. Quantos têm essa convicção? Levante a mão assim. Eu sinto assim. Este é o sentimento que temos. No cristianismo, essa é a realidade que vivemos. Às vezes eu vou a certos lugares, irmãos, às vezes eu vejo certas coisas e digo para minha esposa: como nós estamos distante disso, porque nós não vivemos neste mundo, nós já vivemos numa realidade de outra dimensão. Eu já vivo as portas do céu, amém? O que eu estou dizendo é que o evangelho que toma uma casa, a palavra de Deus, quando toma uma pessoa, ela faz próspera na sua dimensão espiritual. Fique de pé comigo, vamos terminar esse sermão de pé. Abra sua Bíblia no livro antigo, lá do Antigo Testamento, o livro de Josué. E eu quero lembrá-lo sobre o que Tiago nos diz no Novo Testamento, mas que é um conceito de Deus
dado para aqueles que estavam entrando à terra da promessa. Quando o povo do Senhor estava para entrar na terra da promessa, uma instrução de riqueza e de prosperidade lhes foi dada. Se tomassem posse da promessa, se vivessem nas promessas do Senhor, viveriam a terra, comeriam o melhor da terra, porque o Senhor os faria prosperar na terra para o qual os enviou. Josué capítulo 1, veja o verso 7 e o verso 8. E aqui eu quero terminar a palavra do Senhor. Josué 1, 7. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas o que, irmãos? Essa frase é muito importante, depois da vírgula até o final. Para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não é a teologia da prosperidade, irmãos. É o ensino de uma promessa. Os cristãos que vivem aqui, mas recebem a promessa de que podem morar aqui, numa nova terra, desfrutam aqui dessa nova terra. É isso que está escrito ali. Veja o verso 8. Não cesse de falar do livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Vamos avançar. Então você prosperará e será bem-sucedido. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Querido casal, que Deus te abençoe. Eu não sei se você tem desfrutado dos melhores frutos dessa terra. Eu não sei se você tem vivido um céu no seu casamento. Eu não sei como está a realidade da sua família. Mas eu quero chamá-lo hoje a uma realidade espiritual que o Senhor nos diz. Seja ouvinte e praticante. Acolha a palavra com mansidão. Acolha a palavra, retirando e eliminando pecados e impurezas que estão danificando essa comunicação com o Senhor. Ao acolher essa palavra, seja um praticante dela, e você será bem sucedido. Tiago 1, 25, quero terminar. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar.